Em 16 de fevereiro de 1981, uma pequena cidade do estado de Connecticut, nos Estados Unidos, se tornou palco de um dos casos mais estranhos e controversos da história criminal moderna. Naquele dia, um homem morreu após ser atacado com uma faca durante uma discussão aparentemente comum. A polícia chegou rapidamente, reuniu testemunhas e identificou o responsável pelo crime. Parecia um caso simples, mas ninguém imaginava que aquele assassinato acabaria entrando para a história como o primeiro caso em que uma defesa baseada em possessão demoníaca seria apresentada em um tribunal americano. O nome do acusado era Arne Cheyenne Johnson. Ele tinha apenas 19 anos quando foi preso. O que transformou seu caso em um fenômeno mundial não foi apenas o crime em si, mas a explicação dada por sua família e por investigadores paranormais. Segundo eles, Arne não agiu sozinho. Algo maligno teria assumido o controle de sua mente meses antes do assassinato. Uma afirmação tão chocante que até hoje divide opiniões entre aqueles que acreditam no sobrenatural e aqueles que buscam explicações científicas. Mas para entender como tudo chegou a esse ponto, precisamos voltar alguns meses antes da tragédia. Tudo começou com um garoto de 11 anos chamado David Glatzel. Segundo relatos da época, David começou a apresentar comportamentos extremamente estranhos. O menino afirmava ver uma figura sombria observando-o durante a noite. Dizia ouvir vozes que ninguém mais conseguia escutar. Acordava gritando durante a madrugada e descrevia uma presença assustadora que surgia nos cantos escuros da casa. No início, seus pais acreditaram que fossem pesadelos comuns, mas os episódios se tornaram cada vez mais frequentes e perturbadores. Com o passar das semanas, a situação piorou. David passou a apresentar comportamentos considerados incomuns por familiares e testemunhas. Desesperada, a família buscou ajuda médica e religiosa. Foi então que o caso chamou a atenção dos famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Após visitarem a família, eles concluíram que David estaria sofrendo uma possessão demoníaca. A partir daquele momento, começaram sessões religiosas para tentar libertar o garoto da suposta influência maligna. Durante essas sessões, testemunhas afirmaram ter presenciado acontecimentos assustadores. Mudanças repentinas de comportamento, crises violentas e episódios que muitos consideraram impossíveis de explicar. Enquanto tudo isso acontecia, uma pessoa acompanhava de perto cada momento daquela história. Seu nome era Arne Cheyenne Johnson. Ele era namorado da irmã mais velha de David e passava muito tempo com a família. Segundo relatos, Arne ficou profundamente abalado ao ver o sofrimento do garoto. Durante uma das sessões, teria tomado uma atitude que mudaria sua vida para sempre. Ele desafiou a entidade que supostamente atormentava David e ordenou que ela deixasse o menino em paz. Algumas testemunhas afirmaram que Arne chegou a pedir que a entidade viesse para ele em vez de continuar atacando a criança. Nas semanas seguintes, familiares relataram mudanças em seu comportamento. Segundo eles, Arne passou a ter episódios de agressividade, alterações de humor e lapsos de memória. Algumas pessoas acreditavam que ele estava sofrendo forte pressão emocional. Outras estavam convencidas de que algo sobrenatural estava acontecendo. Então chegou o dia que transformaria essa história em um caso mundialmente conhecido. Na tarde de 16 de fevereiro de 1981, Arne estava reunido com amigos e familiares. Entre eles estava Alan Bono. Após uma discussão, o clima ficou extremamente tenso. Testemunhas afirmaram que Arne parecia fora de si. Em poucos segundos, a situação saiu do controle. Ele atacou Alan Bono com uma faca. O homem sofreu diversos ferimentos e morreu pouco tempo depois. Quando a polícia chegou ao local, encontrou evidências claras do crime. Arne foi preso e levado para interrogatório. Para os investigadores,
tratava-se de um caso de homicídio. Mas a explicação apresentada por pessoas próximas ao acusado chamou a atenção de todo o país. Segundo elas, Arne estava sob influência de uma força demoníaca no momento do ataque. Quando o julgamento começou, a defesa tentou utilizar um argumento jamais visto. Os advogados alegaram que Arne não era totalmente responsável por suas ações porque estaria possuído por uma entidade sobrenatural. O tribunal rejeitou a tese. A justiça não poderia avaliar ou comprovar alegações de natureza paranormal. O julgamento prosseguiu normalmente e, ao final, Arne foi considerado culpado por homicídio culposo. Mas mesmo após a condenação, as discussões não terminaram. Décadas depois, o caso continua dividindo opiniões. Para algumas pessoas, tudo pode ser explicado por fatores psicológicos, emocionais e circunstâncias extremas. Para outras, os acontecimentos relatados pela família e pelos investigadores sugerem que havia algo muito mais sombrio envolvido. Talvez a maior lição desse caso seja que nem sempre encontramos respostas definitivas para tudo o que acontece. A história de Arne Cheyenne Johnson nos mostra como o medo, as crenças e o desconhecido podem influenciar profundamente a forma como interpretamos os acontecimentos ao nosso redor. Também nos lembra da importância de analisar qualquer situação com equilíbrio, buscando compreender tanto as explicações racionais quanto os relatos que desafiam nossa compreensão. Independentemente daquilo em que você acredita, uma pergunta continua sem resposta definitiva. O que realmente aconteceu naquela pequena cidade em 1981? Foi apenas um crime causado por circunstâncias humanas ou existia algo mais por trás daquela tragédia? Essa dúvida continua viva mais de 40 anos depois. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Arne foi vítima de uma possessão demoníaca ou acha que tudo pode ser explicado pela psicologia e pelas circunstâncias da época? Escreva sua teoria nos comentários. Eu leio todos eles. Se você gosta de histórias reais, mistérios sem solução, fenômenos sobrenaturais e casos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Toda semana trazemos novos mistérios, capazes de fazer você questionar tudo o que acredita saber sobre a realidade. Até o próximo caso.